Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou experimentar aqui as curvas para fazer um efeito visual interessante. Para isso eu vou usar a versão 341 e vamos ver como é que a gente consegue fazer esse efeito de forma prática. Eu vou excluir o cubo e digamos que eu desejasse adicionar aqui na área uma curva do tipo círculo. Aqui no círculo eu poderia vir nas propriedades de curva, vir na parte de geometria e atribuir para ela um efeito de chanfro, que é o bevel. Vindo aqui na opção Round, eu aumento esse valor e vocês vão ver que eu dou para a curva um formato tridimensional. Eu poderia vir aqui nessa parte de início e fim e tentar utilizar os parâmetros para poder fazer a diminuição do segmento de curva. Só vai funcionar com uma linha, e essa linha pode ser uma linha até curva, mas com uma curva fechada não tem como fazer o efeito. Nós vamos diminuir, vamos olhar essa curva por cima e vamos entrar no modo Edit Mode. De que modo eu poderia funcionar o efeito aqui? Eu poderia selecionar dois pontos, vou selecionar esse aqui de baixo com o botão esquerdo, com o Shift pressionado eu seleciono esse outro. Agora eu vou usar aqui o atalho X e vou deletar os segmentos. Veja que eu consigo excluir aquele segmento que havia nesse quadrante que fica aqui à esquerda inferior. Se eu quiser fazer o efeito, vocês vão ver que eu tenho o efeito tridimensional e aqui eu poderia utilizar nesse exemplo a movimentação de end. Aqui vocês vão ver que eu consigo fazer a movimentação de end e do início também, para gerar efeitos distintos no objeto. Nós vamos selecionar essa âncora desse ponto que está à esquerda, a âncora superior. Vamos usar o atalho G para acionar a ferramenta Grab e vamos puxá-lo para ele curvar até encostar nessa linha que está aqui na vertical. Vamos selecionar o ponto de baixo com o botão esquerdo e vamos estender usando o recurso aqui que é o Extrude. E vamos encostar esse ponto junto ao outro ponto que aqui está. Apesar de um estar próximo ao outro, não significa que esse segmento está ligado. Eu vou selecionar essa âncora de baixo, vou usar a tecla G e vou empurrar aqui para a esquerda até que eu forme a condição circular. Agora, se vocês utilizarem novamente o recurso aqui, eu consigo fazer um efeito iniciando e terminando, ou então do início até o end, movimentando essas duas chaves aqui, que é o fator início e o fator fim. Nós vamos pegar, movimentar de forma tridimensional aqui a nossa área, que é um giro orbital. Vamos selecionar toda a curva. Vamos voltar para Object Mode e vamos adicionar na área um objeto que será referência para o efeito que nós precisaremos. Vai ser um objeto Empty. O Empty está aqui. Eu vou fazer uma pequena rotação desse Empty aqui pelo eixo Y, RY. E agora, selecionando o objeto curva, eu vou aplicar nele o modificador Array, onde eu vou gerar algumas matrizes nessa curva. Só que essas matrizes eu vou me utilizar da referência do Empty para fazer o efeito que eu preciso. Eu venho aqui nas propriedades do Array, ativo a opção Object Offset, desabilito o Relative Offset, e vou abrir as propriedades do Offset e vou selecionar o objeto que fará o efeito que eu preciso aí. O nosso objeto, que é o objeto Empty. Agora eu vou aumentar esses contadores, tá, pessoal? Na medida que eu aumento os contadores, repare que eu consigo fazer um giro interessante na malha. Aí fica a critério de vocês de quantos giros vocês queiram junto ao efeito. Eu vou deixar aqui, por enquanto, com esse efeito de 7 contadores. Eu posso retornar lá na opção de curvas. Na opção Start e End Mapping, eu posso diminuir esse fator. Veja que eu consigo uma montagem interessante de uma forma
que pode ser, ó, manuseando o end, que é o final do efeito, ou então manuseando aqui, ó, o fator Start. Então, se eu quiser fazer uma pequena animação desse objeto, eu poderia selecionar todo ele. Eu vou fazer um giro pelo eixo X, RX 90. Vou deixar nessa posição que vocês estão vendo, vou mover a área 3D e aqui eu posso, ó, criar uma animação zerando essa opção que está aqui. Vou selecionar o frame 1 na timeline e vou vir aqui nas propriedades do Object Data, em Start End Mapping, em End, clique nessa chavinha lateral, que é o Animate Property. Ele gera uma chave aqui com esse valor referenciado. Agora eu vou no frame 90, vou aumentar essa chave até esse ponto. Vou clicar aqui para gerar a segunda chave de animação lá na timeline. No frame 170, vou completar. No frame 250, eu vou trazer até esse ponto e vou criar uma chave de animação. Eu posso fazer a mesma coisa com a chave Start. Clico aqui, volto para o frame 1. O Start eu vou manter a chave em 00 no início. Quando tiver no frame 70, eu vou fazer uma movimentação nesse sentido, criar a segunda chave. Quando chegar em 160, eu vou deixá-la nesse ponto que está aqui. E no frame 240, eu vou completá-la. E aqui eu já gerei chaves para o Start e para o End, a partir desses pontinhos, que é a mesma coisa que o Insert Keyframe. Agora, se observarmos a animação, vamos ter algo parecido com isso, ó, esse efeito interessante, sendo gerado através daquela forma que nós criamos. O que eu poderia fazer mais de interessante aqui? Eu posso mudar minha visão para a vista renderizada e nós podemos selecionar o Bezier Círculo e aplicar nele o material, clicando em New. Ele coloca um material inicial Principal BSDF, eu vou usar um material de emissão. Vou aumentar essa emissão e vou colorizar aqui com um tom azul. Em Render, ativar o Bloom e vou no Word, na opção de Color, clicar no Color Picker e deixar esse fundo aqui bem escuro. Agora, para a gente ver o efeito de forma interessante, eu vou desabilitar a apresentação de todos esses itens que estão na área, clicando em Show Overlays. Se olharmos a animação, vocês vão ter um efeito interessante gerado, ó, com curvas a partir dos comandos que nós demos. Até a próxima!